ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Jaguareíva. Hoje contamos com a presença do ilustre, querido médico da nossa cidade de Jaguareíva, Dr. Alcione e família, no qual, ao saudá-lo, eu estendo aos demais presentes aqui no plenário. Com a graça de Deus, declaro aberta a 43ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito do vereador Valdeci para que produza uma oração a todos nós presentes e aos ouvintes da nossa Rádio Jaguareíva. Quero aqui cumprimentar os vereadores, a vereadora Verli e todo o público aqui presente. Vamos orar e conversar com Deus, que é a melhor coisa que nós podemos fazer durante o dia, é conversar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, mais uma vez, Papai querido, Pai santo, adentramos na Tua presença, Senhor, em oração, porque nós cremos sobre o poder da Tua palavra, meu Deus. Senhor, estamos mais uma vez aqui, Senhor, nesse lugar, nessa casa de lei, Senhor, o qual pedimos a Ti, Senhor, direção para nós, Senhor, prosseguir e fazer o melhor por essa cidade. Pai querido, continua com as Tuas mãos estendidas sobre os Teus filhos e filhas, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, que nós louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Obrigado, vereador Valdeci. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno, solicito ao secretário a chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Senhor presidente, gostaria de registrar a ausência da vereadora Juliana por motivos de saúde e registre a presença dos demais vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Queria que Vossa Excelência pedisse autorização para os amigos vereadores e vereadoras para que colocasse uma indicação minha que não deu tempo de entrar nessa pauta. Tem problema, vereador Dimas. Então, será colocado em plenária a solicitação do vereador Dimas para que seja incluído na leitura da sessão de hoje a indicação de sua autoria. Não havendo manifestado por parte dos vereadores, não havendo objeção por parte dos senhores, está aprovado. Senhor presidente, questão de ordem, aproveitando também, assim como comentamos já em sessões anteriores, nós fizemos um ofício da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, solicitando prorrogação de prazo, e assim como Vossa Excelência já, né, nos prontificou de que dividisse junto com os demais vereadores, né, se aceitaria a prorrogação ou não, gostaria que colocasse também, para que votássemos na ordem do dia, né, no momento oportuno, já o ofício que já foi feito a leitura aqui na sessão, porém nós gostaríamos dessa resposta, até por conta do nosso período de recesso, e tem ainda algumas pessoas a serem ouvidas e alguns documentos que estão faltando. Será atendido no momento oportuno, secretário. Solicito, então, do meu assessor jurídico de gabinete, Dr. Wellington, para que proceda a leitura de documentos e correspondências recebidas nesta noite. Boa tarde a todos. Temos um convite do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguareíva aos vereadores referente à posse do colegiado do Conselho Tutelar na gestão de 2024 a 2027. Vimos, através do presente, convidar Vossa Senhoria para a solenidade de posse do colegiado do Conselho Tutelar, gestão 2024-2027, que será realizado no dia 20 de dezembro de 2023, às 9 horas da manhã, no auditório da Câmara Municipal. Contamos com a sua valiosa presença. Assina a senhora Rita de Cássia Maganhati, presidente. Ofício número 205 do Gabinete da Presidência, ao plenário. Prezados senhores, encaminhamos em anexo o projeto de lei número 57 de 2023, de autoria conjunta dos vereadores, que altera o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 2.887/2021 e da outras providências para apreciação e votação desta Egrégia Casa de Leis. Assina vereador presidente, senhor José Marcos Peça Filho. Ofício número 26, 2023, do Gabinete da Presidência, ao plenário.
Senhores, encaminhamos em anexo o projeto de lei número 56/2023, da autoria da mesa executiva, que cria a função de agente de contratação e comissão de planejamento de contratações e aquisições e institui no âmbito da Câmara Municipal de Jaguareíva a gratificação mensal ao agente de contratação e a comissão de planejamento de contratações e aquisições e da outras providências para apreciação e votação desta egrégia Casa de Leis. Assina o senhor presidente José Marcos Peça Filho. Requerimento de votos de pesar, de autoria da vereadora Juliana de Almeida Langner, aos familiares da senhora Apolônia Karpinski Dziewicki. A vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 189, item 7 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer a consignação de votos de pesar pelo passamento da senhora Apolônia Karpinski Dziewicki, a qual contribuiu com seu dignificante exemplo na qualidade cidadã, possuidora de firmeza e caráter, procedimento íntegro e correto, deixando saudades à família e a todos que lhe conheceram. Assina a vereadora Juliana. Também um requerimento de votos de pesar, de autoria da vereadora Juliana, aos familiares da senhora Isabel Bacelar de Barros, a vereadora que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 189, item 7 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer consignação de votos de pesar pelo passamento da senhora Isabel Bacelar de Barros, a qual contribuiu com seu dignificante exemplo na qualidade cidadã, possuidora de firmeza e caráter, procedimento íntegro e correto, deixando saudades à família e a todos que lhe conheceram. Assina a vereadora Juliana. Ofício do gabinete da vereadora Juliana ao presidente. Por meio do presente, solicito a esta Casa de Leis a retirada do projeto de lei número 53/2023, da autoria da vereadora Juliana, para proceder a adequações necessárias, devidas a umas situações ocorridas recentemente. Sem mais, atenciosamente, assina a vereadora Juliana. Ofício número 15/2023, do gabinete da vereadora Verli, ao presidente. Senhor presidente, por intermédio deste, vimos até a presença de Vossa Excelência com o fito de encaminhar o projeto de decreto legislativo de minha autoria e que tem por ementa, concede o título de cidadã honorária do município de Jaguareíva, a senhora Seide Mari Barreto Tax. Certo de podermos contar com vossa atenção ao solicitado, antecipamos nossos sinceros agradecimentos, apresentando protestos de consideração e apreços. Assina a vereadora Verli. Ordem do dia, 19 de dezembro de 2023. Temos a segunda discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 35/2023, da autoria da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, que tem por ementa aprova a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro 2021. Segunda discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 36/2023, da autoria da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, que tem por ementa aprova a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativos ao exercício financeiro 2020. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 20/2023, da autoria do vereador William, que tem por ementa garante aos estudantes do município de Jaguareíva o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino na forma que menciona. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 52/2023, da autoria do Poder Executivo, que tem por ementa cria a tarifa social de água e esgoto no âmbito do município de Jaguareíva e da outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 54/2023, da autoria do Poder Executivo, que tem por ementa fica autorizado o chefe do Poder Executivo a proceder em alienação por licitação na modalidade de concorrência de área de terras que se especifica e adota outras providências. E primeira discussão e votação do projeto de lei número 55/2023, da autoria do Poder Executivo, que tem por ementa autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua propriedade para o Fundo de Arrendamento Residencial FAR, para a construção de habitação popular e da outras providências. Em votação única temos a indicação número 36/2023, da autoria de Edil Juliana, sugerindo um manilhamento na Rua Bahia, Vila Pinheiro. Indicação número 37, de autoria de Edil Juliana, sugerindo que seja feita a operação de tapa-buracos na Rua José de Alencar, Cidade Alta, pois a mesma está intransitável. Indicação número 38/2023, da autoria de Edil Juliana, sugerindo que seja feita a operação de tapa-buracos na Rua Eduardo Ribas, pois a mesma está intransitável.
Indicação número 39, 2023, da autoria da Edil Juliana, sugerindo que seja feita limpeza na rua João Tom, próxima à Escola Maria de Lourdes de Oliveira Tax. Indicação número 59, 2023, da autoria do Edil Gilmar, sugerindo que seja feito na barranca da cerca que percorre entre a subestação da Copel e a ponte da Serrinha, na estrada do bairro Pesqueiro. Indicação número 60, 2023, de autoria do Edil Gilmar, sugerindo construção de uma lombada na rua Cesário Manuel, esquina com a rua Amazonas, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 122, 2023, da autoria do Edil Ratinho, sugerindo vistoria no funcionamento do semáforo na esquina da Praça Getúlio Vargas. O pedido se faz necessário, pois no local o trânsito de veículos e pedestres é muito intenso e também após os eventos festivos de final de ano. Que o funcionamento do semáforo seja em tempo integral, principalmente finais de semana, para evitar acidentes e transtornos para a população. E também a indicação do Dimas, inserida agora pelo plenário, indicando a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine a Secretaria Municipal competente a possibilidade de confecções de lombadas ao longo da Avenida Aviador Capitão João Igor Pivovar, no bairro Portal do Sertão, atendendo os pedidos dos moradores. Senhor presidente. Nosso agradecimento ao Dr. Wellington pela leitura do documento e correspondências recebidas. Eu vou antecipar e quebrar o protocolo aqui da sessão, vou suspender por alguns minutos, para que possa, por parte da autoria do vereador Divael, a entrega da moção de aplauso ao nosso querido doutor Alcione, pelo relevante serviço prestado à nossa comunidade. Então, assim está suspensa a sessão. Então, solicito, reiniciando os trabalhos, na sequência, passamos ao grande expediente, solicito do secretário, se há vereadores inscritos, assim havendo, que destine regimentalmente o tempo a cada um. Senhor presidente, nós temos hoje 5 vereadores inscritos. O primeiro vereador com a palavra é o vereador Ratinho. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, ao público. Deixar um alô para o nosso amigo que está nos ouvindo nesse momento, lá o Ilhéu Mogango e o Manuel Sampaio também, que é ouvinte dos vereadores aqui. Então deixar um alô para ele. E claro, o nosso amigo Felipe, que está aqui presente, o nosso amigo John da Cordona, e o nosso amigo Jade, que trabalha no SAMAI, e claro, os nossos companheiros aí. Então, gente, até ali que eu estava conversando sobre o distrito industrial, eu sei que tem vários vereadores que mencionam sobre essa área. O distrito industrial, hoje nós temos 1.400 empregos dentro daquela área. Eu acho que tem que olhar com carinho, sim, aqueles trabalhadores. Estamos com um médico hoje aqui presente, um ortopedista. Ele sabe que ali na área do distrito industrial há vários acidentes ali. E o que eu estou pedindo hoje ali, que eles mencionaram eu, e cobrando do vereador Ratinho, olhar com carinho a área industrial. E eu tenho olhado, sim. Hoje eu vou deixar um recado para o responsável da área de saúde, se puder nos socorrer lá, sobre aquele oposto do distrito industrial, o Ari Franquim, né? Ficar aberto lá o posto 8 horas diário. E uma ambulância também, nós temos várias ambulâncias aqui no município, né? Vamos dar uma organizada nenhuma e deixar lá, sim, para socorrer, sim, o nosso companheiro. Pense bem, gente, 1.400 funcionários é gente, é bastante. E médico uma vez por semana ali, na área industrial, fica bacana. Nós, a maioria, que nem eu falo, ali a renda do município vem daquela área industrial. Então nós temos que ver assim, olhar para os empresários e olhar mais ainda pelos funcionários, porque os funcionários
que deixa um império na riqueza de cada ser humano, é os funcionários. Claro que a inteligência foi do empresário, mas o funcionário que deixa o SOR cada dia mais ali para poder, que nem eu falo e explicar o normal para poder engrenar cada vez mais a serraria ou as empresas que estão naquela área, são os funcionários que faz crescer sim. E a gente pedindo ali um consultório odontológico também uma vez por semana. Se na área rural eles vão nos bairros uma vez por semana, vamos dar um prestígio aqui para a área industrial também, com carinho, olhar, que nem o vereador mencionou esses dias, gente, a área industrial é uma gigantesca no município, então vamos olhar com carinho, aí está o meu recado dado aí para os responsáveis, sim. E é que nem aqui no município, tem sido muitas coisas aí que a gente fica às vezes triste. Então, que nem pequeno detalhe. Até eu estive conversando ontem com a prefeita, cobrando sim ela. Até houve uma alteração de voz entre eu e a prefeita, mas não tenho vergonha de falar aqui. Claro, que perdi para ela, gente, porque ela está no topo, ela é executivo, mas ela refletiu que vai olhar assim com carinho, sim. Só um minuto, senhor presidente. Ela vai olhar assim com carinho, sim, no bairro da Primavera, sim. Claro que a gente pede cada dia mais para olhar assim para a cidade toda. Mas, que nem o vereador esse dia mencionou do Belvedere, eu estive lá, eu vi como é que está lá, sim, vereador. Mas, e acredito que depois da discussão de ontem, eu acredito que vai ser, a cidade agora já está ficando bonita, vai ficar mais bonita ainda. Era só isso, minhas palavras, meu muito obrigado a todos, e Deus nos abençoe. Com a palavra o vereador Divael. Meu boa noite a meus colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Jaguariaíva, e também em especial ao nosso médico aqui de Jaguariaíva, doutor Alcione, com sua família, hoje aqui minha esposa, meu filho. Então, parabéns por estar aqui hoje, nós assistindo essa sessão. Bom, primeiramente eu quero agradecer meus amigos vereadores, que aqui aprovaram essa moção de aplauso ao nosso médico, o doutor Alcione. E quando aqui os vereadores aprovam, doutor, é representando a população. Hoje você é querido, não só aqui através dos vereadores, mas é querido através da nossa população aqui em Jaguariaíva. Aonde a gente vai, as pessoas falam bem do nosso médico aqui de Jaguariaíva. Então, parabéns, doutor, mais que merecido. Como você falou, em 2000 e pouco você já esteve aqui na nossa cidade e está até hoje. Passa prefeito, vem prefeito, e você aqui atendendo nossa população. E isso que interessa para nós, que atenda bem nosso povo. E é isso que o doutor faz aqui para a nossa população. Então, muito obrigado. E também dizer que você está dispensado, se quiser ir descansar, sua casa, que a gente sabe que a luta tua hoje foi árdua, desde madrugada, a gente vê, né, teu trabalho, desde madrugada você já atendendo a nossa população, então você também está dispensado, se quiser ir descansar em sua casa. Muito obrigado, doutor, e obrigado a meus amigos vereadores aqui, por me ajudar nessa moção de aplauso ao médico doutor Alcione. Muito obrigado. Com a palavra o vereador William. Meu boa noite a todos, caros colegas vereadores, vereadora Verli, aos presentes nessa casa, aos ouvintes da Rádio Jaguariaíva, em especial, doutor Alcione e sua família. Quero parabenizá-lo, né, pelo reconhecimento aqui. Eu acredito que o Divael está fazendo um reconhecimento além de vereador, né, Divael? É de pai. Porque foi um atendimento também especial também. E eu falo do atendimento do doutor Alcione, posso falar aqui com propriedade, porque é o médico da minha família.
Meu pai usa muito essa questão, coluna e tudo mais, meu pai sempre trouxe o diálogo que tem com o Dr. Alcione nas suas consultas, a mãe, pai. E a gente acabou conhecendo o Dr. Alcione pela história, pela forma de atender e depois conhecendo pessoalmente. Então, parabenizo mais uma vez, a moção é justa. E hoje é um dia especial, caros colegas, porque o Marquito, que conhece muito bem minha mãe, hoje é aniversário dela. A mulher que me colocou nesse mundo, a mulher que é uma rainha, é uma mulher que me manteve e me mantém até hoje com as suas orações. Eu, quando converso com ela, hoje mesmo conversando, ela falou assim, olha, esse ano eu chorei muito de alegria, de gratidão. E eu falei, sério, mãe? Ela falou assim, pelo que Deus fez na vida dos meus filhos. Então, eu sou muito grato, agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, é uma verdadeira rainha, e eu sou muito grato, claro que a gente se emociona a falar de mãe, mas ela sabe que ela supera qualquer expectativa, qualquer palavra. Eu só posso dizer nesse dia, última sessão ordinária dessa casa do ano de 2023, que eu a amo e a respeito, e enquanto eu tiver a oportunidade de tê-la do meu lado, continuarei amando e respeitando ela com as minhas ações, atitudes e palavras. Pois bem, eu quero aqui só agradecer aos colegas por esse ano, agradecer a todos pelo trabalho, aos colegas que nos ajudaram aprovando projetos importantes, e mesmo havendo divergências, quero aqui pedir perdão a cada um de vocês que, no meio da divergência, discussão, quem sabe, né, houve algo pessoal que levaram para o lado pessoal, ou dizendo que é lado político A, B. Porém, agradecer a Deus por esse ano e reconhecer algumas coisas aqui, principalmente o trabalho. Tem muita gente que acha que é fácil, muita gente, há um grupo que acha que é muito fácil apenas sentar nessa cadeira e dizer assim, trabalha só terça, mas não sabe por detrás da cortina como que ficam as coisas, a correria, nos finais de semana, pessoas que usam às vezes o nome dizendo, nenhum vereador está vendo isso, é claro que a gente vê, é claro que a gente cobra, é claro que a gente manda ofício, é claro que a gente vai lá na prefeitura igual o vereador disse aqui, só que muitas das vezes não é nem ouvido. E trago aqui, por exemplo, eu pergunto, qual lombada que o vereador pediu, que nós pedimos aqui, que foi feita esse ano? Né? Ou nesses 3 anos que nós estamos na frente do mandato. Então, infelizmente, é exatamente essa questão. Eles fazem, muitas das vezes, o que eles acham, mas não atende o pedido nosso. Alguns pedidos atendem assim, e por aí vai. E nós temos que ir levando, principalmente, conversando com o povo, tentando explicar, olha, já cobrei, já falei, olha, já fiz ofício. Então, eu termino esse ano, e vou estar fazendo uma live explicando para toda a população sobre isso. Está aqui meu assessor, agradeço pelo seu trabalho, juntamente. Mas esse ano eu termino com 3 a 4 ofícios importantes sem ser respondido, e acredito que em fevereiro eu já entre com 3, 4 requerimentos. E já peço aos nobres vereadores que me ajudem em fevereiro, quem sabe com esses requerimentos, porque a transparência o povo precisa. E eu luto por essa transparência, nós lutamos, e eu acredito que eu não vou pedir para entrar na pauta hoje, mas eu acredito que na volta dos trabalhos já vai estar preparado. Inclusive está preparado, né, meu assessor? E apresentaremos no começo, na volta dos trabalhos. E eu quero dizer aqui novamente que nós estaremos aqui, a população que ouve e acompanha o trabalho, nós estaremos, independente do recesso, do trabalho interno aqui, porém, nós estaremos na cidade, o pessoal tem o contato, teve problema, alguma coisa que a gente possa resolver, pode entrar em contato, que é por isso que nós estamos aqui desempenhando o papel de vereador. Meu muito obrigado, senhor presidente, a mesa, aqui a todos, e eu peço encarecidamente a todos os colegas, essa prorrogação da CPI, nós precisamos, gente. Teve documentos que não foram entregues, teve pessoas que nós não ouvimos, e nós precisamos continuar esse trabalho em busca da transparência. Novamente dizer que nós estamos na expectativa essa semana dos mutuários das 37 casas do primeiro bloco lá do condomínio Albatroz, esperando que até sexta-feira esses mutuários possam entrar nas suas tão sonhadas casas. Lembrando que até o presente momento a maior enrolação sim é da empresa Pisolato. Quero deixar isso bem claro. Meu muito obrigado a todos, Deus abençoe, um Feliz Natal a todos. A palavra ao vereador Matheus.
Boa noite a todos, aos meus colegas vereadores, vereadora Verli, a quem nos presencia nessa noite, quem nos escuta pela rádio. Hoje eu queria começar falando um pouco sobre o nosso ano, que foi um ano abençoado, com muitos trabalhos, muitas conquistas. Hoje eu posso dizer com o peito estufado que conseguimos mais de 1 milhão de recursos, como vereador consegui para o município. Temos a retroescavadeira, a qual eu batalhei muito para estar trabalhando e hoje está no nosso município, na Secretaria de Agricultura, para atender os pequenos agricultores, que é o que eu sempre bati na tecla, que era para atender os pequenos agricultores. São mais de 400 produtores ali na área rural e eu queria atender a todos. Então esse foi o meu trabalho. Conseguimos mais 2 carros que estão para ser licitados, conseguimos trator, conseguimos dinheiro em recurso livre aí para atender o povo da área rural. A passagem que a gente nunca imaginou que ia ser gratuita, hoje a passagem da área rural é gratuita, circular a 1,50, então a gente não pode dizer que está ruim, tem muito o que melhorar, mas também é uma administração boa e no qual a gente pode estar comemorando muitas conquistas aí com a nossa população. Também estive passando ali naquela inauguração daquele The Best açaí que abriu ali, e a proprietária, que é de Londrina, veio e conversou sobre a importância do nosso município, que ele tem um potencial de desenvolvimento muito grande, ela poderia abrir em qualquer lugar aqui da região, ela escolheu Jaguaraíva porque eles veem potencial aqui, e é o que eu falei para ela, aqui tem muito potencial, principalmente daqui, nos próximos anos, daqui 10 anos, Jaguaraíva, com mais indústrias, tem um potencial de ser uma das cidades aí melhores do Paraná, como já é, na minha opinião, hoje, mas podemos cada vez melhorar mais. Só para terminar, eu queria falar uma coisa que eu já falei aqui antes, sobre a Pisolato, que eu já falei isso aqui, eu não entendi por que parece que falei da boca para fora, mas pelo meu entendimento, enquanto vereador, enquanto pessoa, enquanto um morador aqui de Jaguaraíva, a casa está no nome do morador, é do proprietário. Muitas pessoas aqui em Jaguaraíva, as casas não têm o habite, e as pessoas moram lá normalmente. Então não é essa burocracia, não deveria impedir se a pessoa está passando necessidade de entrar na casa que é dela e morar. Se ela quiser entrar na casa, a polícia não vai tirar ela de lá. Ninguém vai tirar ela de lá. Então ela pode entrar na casa e esperar as coisas sair o desfecho desses problemas dela, sair o habite-se com o tempo, ela pode estar morando na casa depois de sair o habite-se. Então, se eu fosse um dos moradores daquelas casas, eu já estava lá dentro. E aí eu acho que eles estão esperando alguém entrar na casa para o resto das pessoas entrar junto. Então, falta alguém ter a coragem ali de entrar na casa e começar a morar para as pessoas verem que vai resolver parcialmente o problema ali. Então, uma entrando, já entra as outras, e depois o município não quer atrapalhar. Só que a empresa está burocratizando, está demorando para entregar, então elas entrem na casa que já está pronta, e com o tempo ali tenho certeza que vai ser tudo regulamentado, tudo regularizado. Já até estão entregando habites, as pessoas estão passando um sufoco aí que não deveria estar passando, então que entrem na casa. Mas são essas as minhas palavras, e que Deus abençoe a todos. Senhores vereadores, nosso público presente, agora farei uso da palavra. E quero começar, essa fala hoje com uma última sessão ordinária, agradecendo a Deus, por esse ano, qual enfrentamos aí algumas dificuldades, porém sempre unidos aqui na Câmara, às vezes respeitando a opinião, e é isso que nós temos que levar sempre, sabendo o espaço que temos, cada um, e respeitar o espaço aí do nosso colega. Agradeço então aos meus nobres colegas vereadores, por essa parceria desse ano. E gostaria de fazer um comentário a respeito de um projeto que tramitou aí na Assembleia Legislativa do Paraná, tendo como divisão justa do ICMS da Klabin, muito comentado
o qual nós falamos aqui, inclusive, em algumas sessões passadas, comentei até com o vereador Tivael, um projeto que estava para entrar na Câmara, que era o selo verde, né, para que pudéssemos regulamentar a questão das florestas plantadas aqui no nosso município. E nesse projeto, nessa divisão desse ICMS, o que tramitou aí para a Assembleia Legislativa, foram contemplados 11 municípios, né, a sede da instalação da fábrica Ortigueira, lá, Gilmar, e 11 municípios também serão contemplados nessa divisão que fornecem a madeira, né? E desses municípios, Cândido de Abreu, Congoinhas, Curiúva, Embaú, Reserva, Rio Branco do Ivaí, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. E Jaguariaíva não estava, né? Sabemos que temos um grande espaço da nossa propriedade de Jaguariaíva, né, que plantada essas florestas que fornecem, que grande parte aí, né, de caminhões e serviços prestados às vezes são de fora, que discutimos aqui a questão da serraria, como foi falado aqui, do nosso distrito industrial, que precisam às vezes da matéria-prima, tem que buscar fora, encarecendo isso, às vezes dificultando, né, o trabalho das nossas serrarias locais. Então fica aqui, né, o nosso pedido para que possamos, quem sabe, partir até desta casa, uma maneira, até discutimos aqui, para que fique uma porcentagem, assim como alguns municípios, uma cota, 30%, 20%, não sei, mas que fique uma cota dessas florestas para que seja usada dentro das serrarias das empresas locais. Valorizar quem dá emprego para o jaguaraivense, que pega o seu salário, que pega o seu 13º e vai gastar no comércio local. Então, às vezes, nós estamos só sendo usados aqui, deixando o nosso município para que possa vir aqui explorar a nossa terra, né? Então, não estou criticando a empresa, mas precisou de uma ajuda pública, abater um imposto que todos nós pagamos. Então, fica aqui o meu pedido. Vamos solicitar aos deputados também para verificar essa possibilidade, porque eu sei que essas empresas, na instalação dessas empresas, existe um grande acordo, né, uma contrapartida de emprego, de tudo que gera para esses municípios locais, e nós precisamos que isso aconteça em Jaguariaíva. Não deixar que a nossa cidade seja usada, porque aqui nós temos uma cidade rica, uma cidade próspera, mas nós temos que aprender a valorizar o nosso município, valorizando o nosso jaguaraivense. Também eu reforço aqui a fala do vereador William, assim como fiz o pedido no início da sessão, a questão da prorrogação da CPI, até porque realmente pessoas que precisam ser ouvidas, pessoas que foram mencionadas por algumas das pessoas entrevistadas, né? Então, o tempo passou e nós precisamos ter algumas respostas mais claras, documentos importantes, um deles, que é o contrato firmado. Nós queremos saber o que competia à prefeitura, a contrapartida dela, ou a Caixa Econômica, ou a própria construtora Pisolato. Tem a questão do terreno que foi doado. Então, como que foi doado um terreno para Pisolato, né, para que ela pudesse vender apenas a casa? Então, agora as pessoas estão pagando o terreno. Então, aí vira brincadeira. Nós estamos aqui com o município, com propriedade nossa, né, propriedade do município, doando para ajudar os moradores, aí a empresa vai lá e vende esse terreno. Então, é preciso ter respeito com o nosso cidadão jaguaraivense. Pedimos aqui que os vereadores ajudem para que possa ser prorrogado. Se não aprovar, respeitamos também, mas nós estaremos fazendo a nossa conclusão, o nosso relatório será encaminhado então ao Ministério Público de esfera estadual, ao Ministério Público Federal e ao que for competente, porque algumas informações importantes nós já temos. Ano passado, quando estávamos aqui, tinha aí uma grande empresa que estaria sendo instalada no município, né, um grande frigorífico. Votei contra a doação, porque fomos investigar aí de quem se tratava e sabíamos, né, que o histórico não era bom. Às vezes algumas pessoas até criticaram, mas iam doar 100 alqueires de terra, 100 alqueires de terra lá, para uma empresa que não existia. E aí nós vemos hoje, às vezes, alguns jaguaraivenses sofrendo aí, tendo que pagar aluguel aí para poder sobreviver, para montar sua empresa, para pagar seus impostos em dias, para poder pagar folha salarial dos seus funcionários. Está na hora de valorizar o jaguaraivense, porque o jaguaraivense é aquele que vai construir uma Jaguariaíva melhor. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de fazer uso da palavra, com permissão dos senhores vereadores.
inicialmente parabenizando a Neiva, né, dia 19/12/2023, que Deus lhe dê muita saúde e longevidade, William. E é costumeiro ouvirmos, William, a questão do perdão, de que o único que perdoa é Cristo Jesus, né? Mas, na verdade, Ele nos ensina a perdoar, né? Amarmos o próximo como nos amamos, né? Muito bem falado aqui pelo vereador Juninho. Eu lembro bem, eu era vereador na época, de quando o maior investimento de questão de CMS no Paraná, que é a construção da máquina da Klabin na cidade de Ortigueira, e infelizmente foi brigado muito para que Jaguareíva entrasse no rateio do ICMS, infelizmente não aconteceu. E hoje, Juninho, vereador, secretário e demais companheiros, vou procurar me aprofundar no assunto, mas até então, o que fiquei sabendo que a Arauco vendeu toda a floresta no município de Jaguareíva para a Klabin. Então, a Klabin hoje é detentora de todo o reflorestamento aqui no município de Jaguareíva. A Arauco não tem mais nenhum pinos aqui. É mais um motivo, né, de que a gente possa pleitear exatamente isso aí. Eu tinha falado com o nobre colega a esse respeito. Espero que, de repente, a gente faça em conjunto com os demais vereadores. A sobrevivência, como citou no pronunciamento também o vereador Ratinho, do emprego desqualificado, que se hoje fecharem as serrarias, né, as pessoas vão ficar batendo na porta da prefeitura ou não sei o que fazer, né? E, no entanto, é um trabalho digno, que ninguém quer sair de lá, é um trabalho honesto, sustentam suas famílias, e os empregos, acredito que passa até mais de 1.400 que Vossa Excelência citou, porque são os empregos diretos e indiretos. Então, é muito importante que a gente faça, né, a nossa parte, como mencionou também o secretário, essa questão de doação é proibido pelo Ministério Público. Na época, houve, sim, esse trâmite. Até vamos fazer justiça aqui. Na época, o vereador foi contra também, doutor, que é advogado, me fugiu da memória o nome do doutor Edilson. Obrigado, secretário. E nós contrariamos a posição dele, e, de fato, houve uma recomendação do Ministério Público que, né, fosse revogada essa modalidade de doação, né, não permitida, né, dentro das modalidades licitatórias. E eu, finalizando, costumo também dizer, e vou sempre usar essa retórica, de que até o último dia, quando Deus me permitir, agradeço a chegar, né, com essa idade que estou hoje, com saúde, graças a Deus, e que na vida nós temos duas riquezas, né? A primeira é a saúde que Deus nos dá, a segunda é a amizade que a gente conquista com respeito, e essas são as riquezas que Deus dá para todos nós. Então é isso, minha gente, muito obrigado pela consideração de vocês em me ouvirem. Dando sequência aos trabalhos, antes de colocarmos as matérias pautadas para hoje, eu vou colocar em votação ao plenário o ofício que me foi feito pela comissão da CPI, para que haja a prorrogação para mais 90 dias. Então, coloco em votação para os senhores vereadores, os vereadores que estiverem pela concordância da prorrogação, permaneça como estão. Está em discussão, está em discussão. Obrigado, presidente. Então, que nem a prorrogação sobre a CPI, eu gostaria que tivesse alguma, se vocês estão com dúvida, tipo,
vereador que está fazendo a investigação, eu gostaria, para nós seguir, votar a favor da prorrogação, nós temos que ter uma garantia que tem algo errado, sim. Por quê? Ou fazer a liberação da investigação, é assim, que nem eu falo. Então, as pessoas entrar na moradia, senão nós vamos ficar enrolando aquele povo, e eles vão perder mais 3 meses, e os coitados aí pagando. É isso que eu quero, vereador, que nós consiga ter um bom senso para poder acolher eles lá, que nem o vereador Matheus mencionou. Então, invada já tudo aquelas casas, já mora nas casas lá que já está pronta, daí nós fazer a CPI, para prorrogação da CPI, para nós não complicar eles, vereadores. Não é que eu estou contra a CPI, eu estou com medo de complicar mais os coitados aí, que tem trabalhador, pai de família ali, pagando isso aí. É só isso as minhas palavras, vereadores. Bom, é por isso que a gente sempre precisa mais ouvir do que falar. E eu posso falar com experiência de causa, juntamente com o nobre vereador Juninho, e os outros vereadores que mergulharam nesse assunto chamado pisolato. Primeiro que o problema de morar na casa não está sendo a BITS mais. É uma casa financiada. O maior problema hoje é juros sobre obra. Mesmo que eles invadam a casa e morem, o juro vai continuar cobrando. Só para de ser cobrado os mutuários esse juro que está abusivo, não é verdade, Juninho? Está abusivo a partir do momento que a Caixa dá 100%, saiu a BIT, saiu toda a papelada, eles entrarem, aí eles param. Eu tenho conversado, Juninho também tem conversado direto com os mutuários ali, temos um grupo com os mutuários, primeiro, de várias casas ali, vários blocos, e a gente só, nobre vereador Ratinho, só explicar isso para o senhor, que só há uma conclusão de algo depois que se colhe tudo o que precisa. Entendeu? Ah, não, tem alguma coisa? Tem, então continua. Não, a CPI tá trabalhando exatamente para isso. Para ir aonde... E outra, para quem está participando do momento que é da chamada das pessoas aqui, uma fala liga a outra, e aí vai levando para pontos específicos, documentos específicos, e é por isso a prorrogação da CPI está ligada exatamente nisso. Nós precisamos desse tempo para que mais pessoas venham. E outra, a CPI não está incomodando nada na entrega. A CPI é algo que está trabalhando extremamente lateral enquanto as coisas da casa acontecem. Desculpa, vereador William, o Juninho, mas não tem a possibilidade de eles entrarem na casa já antes, devido... Porque os juros de obra eles já estão pagando, né? O juro, questão de... Então, se eles entrar na casa e continuar pagando os juros de obra, que já estão pagando mesmo, até que conclua tudo, sei lá, como que esse contrato foi feito, Vossa Excelência, na Caixa Econômica, teve alguma informação sobre isso, que mesmo que eles continuem pagando até que conclua a obra toda, os juros, mas pelo menos já estão dentro da casa e não estão pagando mais um aluguel em outro lugar, outra coisa. Tem um problema grande ali, nobre vereador, que o padrão de luz não está nem feito. Eles não têm luz na casa. Se você vai lá na frente no módulo 1 que está para ser entregue, não tem um padrão lá, só tem o poste e a caixa. Não tem um padrão. Esses documentos têm que sair, inclusive a minha cobrança, tá, essa semana. Até peço a vocês que cobrem também, por gentileza, essa semana, que a gente fique em cima mesmo, para que haja esse desenrolar. Por quê? Eles precisam pegar esses documentos da pisolato e também liberação da prefeitura para ir fazer o pedido da ligação de luz na casa. Hoje, se eles invadirem a casa, eles vão ter que viver a luz de vela, porque não tem nem padrão montado. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente. A possibilidade do Abitsa, ela tem ainda... Saiu? Ok. Mas assim, senhores vereadores, a CPI, ela não está aqui para dizer, amanhã vocês vão entrar na casa ou não. A CPI, ela foi formada para verificar se tem algumas irregularidades, tanto na parte de contratual, a questão de juros sobre obras, se o terreno que essa Câmara autorizou a doação, se eles estão pagando, né? A Câmara doa, né? A Câmara autoriza uma lei para que o município doe um terreno, daí uma empresa terceira vai lá e está vendendo. Então, isso que nós estamos verificando. Outra coisa, né? Até o vereador Ratinho
pode nos ajudar, inclusive, vereador, que trabalhou na época no Departamento de Habitação, tem algumas informações que o vereador pode nos ajudar. Por quê? Algumas pessoas receberam a ligação da própria Secretaria de Habitação para chegar lá num cadastro aonde a Pisolato ia vender. Então, ó, pode vir aqui que teu nome está aprovado. Nós temos uma lista misteriosa aqui de pessoas já aprovadas. Agora você entra naquela salinha ali que eles vão vender um terreno para você. Ah, vai lá na Caixa Econômica e daí vai ter que assinar um contrato lá e é obrigado a contratar um cartão de crédito e um seguro. Quer dizer, estão naquela ilusão da população, naquele sonho da casa própria, transformando num pesadelo que hoje não tem. E aí eu vou entrar numa casa, que por direito é minha, que é o que nós queríamos que eles já estivessem lá. Está pagando, mas está pagando uma coisa que é dele. Está deixando de pagar aluguel, está deixando lá outros compromissos que tem. Enfim, a nossa CPI, ela está para verificar se tem irregularidades durante todo esse processo contratual que existiu desde a abertura da licitação, para que a Pisolato, que venceu essa concorrência, para que ela fosse a construtora, então, e vendesse esses terrenos, então, através da Caixa Econômica. Então, ela também está com dificuldades, porque se ela não cumprir, né, vereador William, alguns requisitos mínimos lá dessas avaliações que a própria Caixa Econômica está indo, a Prefeitura com o fiscal, ela nem vai receber essas parcelas. Só que daí quem que perde? A população jaguarivense que se iludiu e foi lá, outros querem devolver, mas não tem. Fica mais caro agora o molho que peixe, porque não consegue voltar atrás. Enfim, né, gostaria que os vereadores respeitassem, se quiserem, né, que não prorroguem, eu respeito a opinião dos demais, porém o que nós queremos é resolver esse assunto. Na discussão, que nem o vereador mencionou, que eu trabalhei lá e eu estava pensando em votar contra essa prorrogação. Só tenho uma palavra a dizer para vocês, vereadores, se vocês estão desconfiados que eu fiz propina lá, eu vou votar a favor sim para vocês continuar sendo a investigação. E se eu errei alguma coisa, meta eu na cadeia. Só isso que eu falo. Se eu fui cúmplice de alguma coisa, alguma corrupção, porque vagabundo tem que ir preso. E se eu fiz alguma corrupção, eu quero colocar na cadeia. É só isso minhas palavras. Vereador, só para concluir, só para ter um pouco mais de respeito, né? Ninguém falou desse teor de Vossa Excelência, né? Então, nós falamos que você pode ajudar a contribuir, pela tua experiência, que trabalhou lá, assim como nós sempre discutimos. Eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, vereador Divael, vereador Marquito, né? E algumas situações nós temos uma certa experiência quando tem uma discussão. Então, agora, se alguém lá, vereador, você pode nos ajudar. Se alguém lá cometeu algum tipo de crime, não somos nós. Nós vamos encaminhar o relatório da CPI à autoridade competente e ela vai analisar. Sim, vereador, é porque eu estou vendo se essa picuinha, essas conversinhas aí, que várias pessoas já andaram até investigando as casinhas lá atrás, perguntando se o vereador Ratinho fez propina. Ó, gente, eu falo para vocês, eu fiquei nervoso, alterei sim, e falo, se eu errei, eu tenho que pagar sim e ir na cadeia. Só isso que eu falo para vocês. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco. Também sou favorável que investigue. Só que nós temos que tomar cuidado, num certo ponto, senhor presidente. Uma investigação é sobre sigilo. Ele aí, viu, William, não é porque você faz live, pode fazer suas lives, mas nessa situação, eu acho que você também não pode estar lá fazendo essas lives, porque você está se promovendo em cima de uma situação que é sigiloso. Nem você, nem o Juninho, nem todos quem faz parte da comissão, não pode. Se é sigiloso, você tinha que fazer essa pesquisa, trazer na Câmara ou levar para o promotor, porque nós não podemos estar se promovendo em cima disso aí. Estamos aí em ano eleitoral, temos que tomar cuidado, eu já até estou te avisando, você tome cuidado, porque essa situação, senhor presidente, tem que ser sigiloso. Nós não podemos, por exemplo, vocês vão lá, fazem uma investigação, e daí no outro dia você lá numa live passando, isso não pode. Senão acaba que nós vamos ter que investigar vocês aqui amanhã depois. Então, só isso que eu peço, você tome cuidado nessa situação. Vocês querem fazer esse trabalho, faço, mas sigiloso. Achou alguma coisa errada, traz para a Câmara e leva para o promotor. Não assim se parecendo. Isso nós não vamos aceitar mais. Vamos votar aqui, senhor presidente, esse requerimento, mas que vocês façam esse trabalho sigiloso. Só isso que eu peço. Para amanhã nós não estamos investigando vocês daí.
Só isso. Bom, Muito obrigado. Discussão também. E há alguma possibilidade de nós encerrar essa CPI e o ano que vem os 13 vereadores assim concordar? Pois é, porque, que nem foi falado, tá uma lenga-lenga, a prefeitura não fala coisa com coisa. Essa empresa, na verdade, é uma porcaria de uma empresa. Todo mundo está vendo, não adianta tampar o sol com a peneira. Daí vir falar bonito também não resolve. Eu acho ou encerra aqui, ou nós abraça a causa aí e paga o pato que a gente tiver que pagar futuramente. Eu também queria falar só um pouquinho. A própria CPI cuida da parte burocrática, da parte da papelada, e pelo que nós viu aí, o problema está na parte da mão na massa, da construção. Se está sem luz, nós devia estar correndo atrás para que eles botem a luz logo. Ou bote o padrão, no caso que seja, eles têm que continuar a obra. E a gente vê que por causa da CPI, às vezes eles estão travando e estão parando, estão descansando, estão amornando, estão correndo atrás de outras coisas. E eu acho que eles tinham que entrar sim, porque a casa lá, é deles, o terreno é deles. Eles estão pagando pela construção em cima. Então, como já estão pagando mesmo, senão joga tudo fora e eles constroem do zero do bolso deles. Nobre vereador, nós temos o presidente que é engenheiro, me permita citar o senhor sabe muito bem como que funciona a questão de quando financia. Essa questão do padrão, não é a empresa que vai lá e coloca, precisa haver a assinatura do mutuário após o término, a BITS, toda a documentação, para daí a instalação. Isso eu sei, porque eu também já cobrei exatamente isso. Pô, entre, né? Ou vamos lá morar. Agora, essa questão de falar que que cita, em nenhum momento se pode citar todos, sempre eu citei que estava existindo uma live, estava existindo uma CPI. Porém, sobre o que nós ouvimos, né, vereador Juninho? O que nós ouvimos aqui nos relatos, inclusive o vereador Matheus teve em alguns ouvindo, em nenhum momento foi passado nada do que a gente ouviu aqui. Está tudo em segredo de CPI. Agora, ir lá, cobrar novamente aquilo que o engenheiro vem e promete na semana e não cumpre, eu vou continuar esse ano, o ano que vem, e se tiver que investigar minha vida, por gentileza, façam isso, que eu vou fazer uma live com certeza falando assim, investiguem que vocês não acham nada. Então, é uma questão do trabalho. Não é investigar a sua vida. Coloca no voto e decide, pronto. só. É a maneira mais simples de resolver. Coloca no voto. Quem for favorável, vota. Quem não for, não vota. E pronto, acabou a discussão. Só uma coisa, vereador Samuel. Há uma controvérsia aí. Pelo pouco conhecimento que a gente tem, eles estão entregando a BIT sem luz. Sem luz. Pois é, mas aí eu discordo. O que quer dizer o habite? Habitável. Então, como é que você vai habitar uma residência sem luz? Então, não pode nem liberar o habite. E até onde eu conheço, você inicia uma obra. Como que você inicia uma obra? As primeiras duas coisas que você faz. Água e luz. É a água e luz. Então, como é que está sendo liberado o habite sem luz? Ou sem água? Então, alguma coisa está errada. Certo? Mas quem que libera o habito, não é a prefeitura? A prefeitura. Mas de quem que está errado? Pois é isso que está havendo uma controvérsia. E tudo isso entra na investigação, porque está acontecendo, entendeu, nobres vereadores? Aqui isso está acontecendo. E as coisas que vão acontecer, nós precisamos de prazo para ir chamando. Essa questão, igual que o nobre presidente levantou aqui, mas é uma questão de ser chamado. A água já foi puxada lá, né? A água está lá, do Cavalete, só que eles precisam no nome deles. Agora, isso é uma verdade que eu fiz até essa indagação para a empresa. Está lá, quem for visitar, vê. Está o poste, está a caixa, mas o padrão não está montado. Até o Rodrigo fez a pergunta. Mas o poste já está lá, então, só falta o padrão. Mas então está pela boa, presidente. Eu quero responder aqui. Na verdade, quem é responsável para a ligação da energia, não, senhor, é a empresa. Quem vendeu as moradias. Presidente, ela é responsável. Uma outra pergunta, Vossa Excelência. Mas se já tem o habite, então a pessoa pode habitar, pode entrar, então. Pois é, mas o que você acha? Mas como é que ela não tem luz na casa? Então não mas na hora que ela entrar lá, vai ter que puxar a luz aí, certo? Eles vão ter que dar um jeito. Vai ter que fazer gato, né, presidente? Pelo jeito que está, né? O responsável pela energia é quem construiu, é a construtora, não é o município, é quem vendeu a moradia, né? Não é isso? Você não compra uma moradia? Uma outra pergunta, o vereador William.
Mas as casas não tem a casa certa, para fulano, Bertano, se já está certo, já foi sorteado, o senhor já tem... Não, não é sorteio, porque essas casas foram compradas, foram financiadas, inclusive, Sim, mas, é isso que Mas aquela vez que eles vieram aqui, eles não sabiam onde que eles iam morar, se ia ser ali, você lá lembra que eles falaram? Na verdade, o que acontece, quando você quer, você vai fazer o contrato lá, você já sabe onde é o teu lote. Então ele já sabe onde é. Isso. Então que se o morador chegar, entrar na casa, ele está entrando na casa que é dele. Inclusive no contrato, quando eles assinaram, já estava lá o lote, tal lugar onde eles... Então se o morador chegar, entrar dentro da casa, ele está entrando dentro da casa mesmo realmente que é dele. Exatamente, isso. Então, por exemplo, cada morador, cada comprador, né, melhor dizer, desculpa, ele já sabe a casa que está sendo construída dele. Sim, ele acompanha. Entendi. Exatamente a reclamação dele. Então eu acho que está pela boa isso. E só para completar, assim como o presidente falou, até porque eu achei que já estava com luz, né? O mínimo era já ter luz e água. Porque se a construção foi feita e eles estavam pagando pela construção, eles já podiam entrar morando e pagando. O que está errado é eles estarem pagando a construção lá e não poder entrar na casa. Mas, na verdade, eles podem entrar, porque, assim como o vereador Dimas falou e foi explicado, o terreno já está na matrícula, se ele for lá, já é dele. Isso é exato, isso é verdade. Tá na já matrícula. é dele. Então, o que eles estão pagando é a construção. E quem que vai tirar eles de lá se eles entrar lá? A polícia não vai tirar. A questão... Ninguém vai Porque tirar. se o Habits, se for liberado o Habits, então... Essa questão da energia é uma questão, tanto que vocês forem lá visitar, vocês vão ver o poste, a caixa, mas sem o padrão. E aí a própria empresa, a gente já oficializou, já perguntamos, só que fora da CPI, eu mesmo pegando no pé deles, perguntei, como que não pode ter energia? Você vai lá, não tem o padrão. Mas uma outra pergunta, eles só não entraram na casa por causa da luz ou por causa de outros? Não, porque não houve a liberação ainda da empresa. Inclusive, amanhã haverá uma reunião com a prefeita e alguns mutuários do módulo 1 vamos colocar em votação sobre isso. Só uma conclusão, o Dimas fez uma pergunta ali, eu lembro bem que o William até comentou comigo que a interdição estava sendo, depois de tudo que estava acontecendo, não era mais da prefeitura, era da Caixa Econômica através da medição do engenheiro por conta de vícios de obra. O que é de vícios de obra? Defeito nas casas. Vamos dar o 100%, né? O raio 100%, né, presidente? Vamos atender ao pedido do vereador Samuel, vamos colocar em votação. Senhor presidente, só para não ficar também de atravessada aqui, que a gente comentou aqui, Ilha, eu quero que você entenda que eu não falei investigar você, é só a questão de não tirar proveito, é só essa a minha preocupação. Só isso. E só para finalizar também, o meu para finalizar só para ressaltar uma coisa que eu já falei, tem muitas casas em Jaguaraíva que não tem o Habite e tem pessoa morando e está tudo regular, está tudo destinado. Mas esse é um caso, né, diferente, né? Senhor presidente, a CPI aqui pela Câmara, eles não conseguem contratar um contador, um advogado para fazer ver se o negócio desenrola? Depende da comissão. É só solicitar. Porque essa empresinha dá para ver que eles estão só de sacanagem, né? Uns picaretas que gastaram o dinheiro, estão gastando em outras obras que eles vão pegando do governo. O asfaltinho lá, uma casquinha de ovo, que você quebra na mão lá. São sem vergonha essa firma, na verdade. Tem que xingar eles. Inclusive, vai ter ressalva sobre eles fazerem em fevereiro uma nova camada. Tem uma ressalva. Porque senão nós damos 90 dias, vão enrolando, daqui a pouco nós estamos discutindo de novo a situação. Mas nós precisamos desses 90, nobre vereador Rodrigo, só para pegar exatamente essas informações e o nosso relator, que é o vereador Julinho, poder entregar. Apenas isso. Por isso, porque não é essa questão de ano político, mas nós precisamos ouvir peças-chave para poder fazer o relato da CPI. A CPI ela tem 90 dias, prorrogável para mais 90, no caso. Eu estava até conversando com o doutor, nos assessorando nesse sentido. Não é mais prorrogável a partir de 180 dias. E a partir do momento que for concedido pelo plenário, o tempo ele não suspende até por conta do recesso. Ele continua sendo contado os dias até os 180 dias. Senhor presidente, nós não podemos fazer um ofício, alguma coisa, perguntando por que ainda não foi liberado essa casa para eles? Esse ofício cabe, o nome colega, a nós vereadores fazemos para a comissão.
Isso, fazer junto, nós 13 vereadores. Na verdade, não, para a comissão da CPI, porque eles já estão inteirados sobre o assunto. Então, cabe nós a fazermos para eles. Isso, então... Senhor presidente, inclusive teve presente aqui representantes da empresa Isolato, né, que tiveram lá de Minas Gerais. Foi feita algumas visitas lá em loco na construção, junto estava o engenheiro da prefeitura, e nessas dias que tem essas oitivas aqui para as pessoas que serão ouvidas, é aberto aqui aos vereadores, para que possam participar também, que tem algumas dúvidas, né, selecionar aí, porque eu acho que é de importância para todos nós, a construção e o principal de tudo, né, vereador Divael, para que tenha uma conclusão que traga benefício. Então, se teve alguma irregularidade, que seja apontada, né? Então, de qualquer forma, senhor presidente, eu, né, colocasse em votação, para não estender muito a sessão, que tem outros projetos, e o que nos deixa um pouco, né, mais preocupados é a questão da resposta, tendo em vista que não suspende nesse período de recesso. Então, a prefeitura tem um recesso, vai voltar dia 15, né? E esses documentos que precisamos da prefeitura. A questão importante levantada pelo vereador Rodrigo, a questão do asfalto. No chamamento, ele dizia uma espessura, né? Agora, Pisolato tem um documento assinado por um engenheiro da prefeitura autorizando fazer a espessura menor. Então, precisamos desses documentos, que sejam comprovados, né? Então, é só um pedido aos demais vereadores para que possamos juntos, né? Não é só quem é membro do CPI, mas que os 13 vereadores possam contribuir. Finalizando, vamos colocar em votação. Cabe aos nobres colegas solicitar da comissão de inquérito em sigilo, não para nós, que também somos, né, fiscal, a que pé anda, né? Essas investigações, quais são as dúvidas e demais outras perguntas, de repente, entre nós vereadores, que quisermos fazermos, né? Só mais uma última pergunta, presidente, aos vereadores ali da comissão. E a prefeitura, ela está colaborando com essa investigação, com essa CPI, ou está fazendo um corpo mole também? Não, está colaborando. Inclusive, os funcionários que foram solicitados, né, vereador William, que fazem parte hoje aí, né, do quadro de funcionários da prefeitura, estiveram presentes aqui, né? Só que aquela questão, às vezes você conversa com um menciona do outro que estava na época trabalhando, aquele fala de outras pessoas, então começa a ter esse laço. O engenheiro, né, que foi mencionado, não faz parte mais do quadro, mas esse documento assinou... É uma peça principal, exatamente. Uma peça principal, mas é um documento assinado respondendo pelo órgão da prefeitura. Desculpa, até então eu vou discordar de vocês, o engenheiro secretário, ele está afastado por conta de doença, mas ele está para ser reintegrado novamente. Mas então vamos colocar em votação, professores vereadores, os vereadores que forem favoráveis ao pedido de prorrogação para mais 90 dias, que permaneçam como estão. Está aprovado pela maioria absoluta, não por unanimidade, porque nós estamos com um vereador ausente. Na sequência, solicito o secretário. Em segunda discussão e votação, um projeto de decreto legislativo número 35, de 2023, de autoria da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, que tem por ementa: aprova a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2021. Já em segunda votação, já houve seu trâmite em primeira, através do parecer das comissões, da comissão, que é a única. Perdão, das duas comissões, né? Decreto legislativo, da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento. A única, né? E a legislação que tem sempre estar presente. Então, eu coloco em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em segunda votação. Não havendo manifesto contrário, está aprovado pela maioria absoluta. Em segunda discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 36, de 2023, de autoria da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento,
que tem por ementa: aprova a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativa ao exercício financeiro de 2020. Da mesma forma como foi o anterior, já também em segunda, o qual eu coloco em discussão pelos vereadores, não havendo quem queira discutir, eu coloco em segunda votação. Não havendo manifesto contrário, está aprovado pela maioria absoluta dos senhores vereadores presentes. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 20 de 2023, de autoria do vereador William Abidiel da Silva, que tem por ementa: garante aos estudantes do município de Jaguaraíva, Paraná, o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino na forma que menciona. Também já votado em primeira, em todo o seu trâmite, eu coloco em segunda discussão pelos senhores vereadores, não havendo quem queira discutir, eu coloco em segunda votação. Não havendo manifesto contrário, está aprovado pela maioria dos senhores vereadores presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 52 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: cria tarifa social de água e esgoto no âmbito do município de Jaguaraíva e dá outras providências. Eu vou suspender por 2 minutos esse projeto. Está suspensa a sessão. Então, continuamos aqui em segunda votação. O projeto de lei já feito a leitura pelo secretário dessa casa. Já houve um diálogo na suspensão da sessão, o qual eu coloco em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em segunda votação. Vereadores que estiver por sua aprovação, permaneçam como estão. Está aprovado pela maioria dos presentes. Primeira discussão e votação, projeto de lei número 54, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: fica autorizado o chefe do Poder Executivo a proceder à alienação por licitação na modalidade de concorrência da área de terras que se especifica e adota outras providências. Esse projeto, com o parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, também o parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e o parecer favorável da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. 54. Após a leitura do secretário do parecer favorável das 3 comissões, eu coloco em votação pelo plenário. Não há manifesto contrário, está aprovado pela maioria dos senhores vereadores presentes. Está em discussão o referido projeto? Senhor presidente, desculpa, vereador William, vereador Dimas, eu apenas, em conversa com até os demais vereadores, sabendo que trata-se de uma área nobre, nosso município, localizada ali no Jardim Nossa Senhora de Fátima, uma área grande, será dividida em alguns lotes. Vejo com importância para que o próprio empreendedor jaguarivense possa ali investir, porém, gostaria que tivesse lá um limite por pessoa que pudesse adquirir esse lote, para que não viesse talvez uma pessoa só e comprasse toda a área, arrematar e que haja uma especulação imobiliária, exato. Então, para que não haja isso, talvez, para que parta dessa casa uma emenda que esteja um limite, por CPF ou o CNPJ, não sei, se cabe isso, mas que possa ser incluso no projeto. Vereador Juninho, por essa dúvida, até eu fiz esse projeto, peço ao presidente que peça aos nobres vereadores, coloca um pedido de vista em votação. Pedir vista, só lembrando aos senhores vereadores, se retirar esse projeto, esse ano não se vota mais. Não tem nem como colocar emenda. Não tem problema, presidente. Eu poderia votar hoje e amanhã, na extraordinária de manhã, colocar com a emenda. Então, mas não adianta nós votar aí na dúvida. Daí é melhor, então, pedir vista e fazer as coisas com segurança, né, vereador Juninho? Eu, da mesma forma que também pedi vistas em outros projetos e sempre respeitei a opinião, Quem sabe se algum vereador não concorda, todos temos essa liberdade, mas, senhor presidente, eu acho que só para respeitar a opinião do vereador. Eu tenho uma dúvida quanto a essa questão de talvez colocar uma emenda nesse projeto, para que não prejudique o projeto, assim como a gente sempre falou, não prejudicar. Porém,
não podemos também aprovar aí de qualquer maneira se algum vereador tem dúvida. Ninguém pode votar o projeto com dúvida. Em discussão também, não misturando as coisas, mas pega agora mesmo, falando das casinhas lá, né? Os coitados lá sofrendo lá por uma casa, um lote pequeno. Daqui a pouco nós abramos uma licitação e vem um cara aí, independente da situação financeira, daqui a pouco o cara vai lá e compra 10 terrenos aí por um precinho para pagar em 36 vezes. Deu para você ver que injustiça que tá. Nós luta por um projeto e o outro nós abre a janela. É verdade. Complementando aí também a palavra do vereador Dimas aí, a gente acatar a vista dele, sim, respeitar também o pedido de vista dele, que nem o vereador Rodrigo mencionou também ali, vai que o empresário ali acha esse terreno aí, que nem eu estive analisando, que vai ser o lance mínimo de 100 mil real, né? Vamos lá, vereador, daí vamos pedir vista do projeto. O problema daí que o empresário pode fazer um lance, então nós temos que pedir vista para nós fazer uma emenda para ser um por CPF, né? Era isso minhas palavras. Então vamos colocar esse projeto a pedido de vistas, né? No vereador Dimas. Os vereadores que tiverem por sua concordância permaneçam como estão. Está aprovado, esse projeto está retirado de pauta. Agora, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 55, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que tem por ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua propriedade para o Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, para construção de habitação popular e dá outras providências. Já com o parecer favorável da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, também o parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e o parecer favorável da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Através da leitura do secretário, com os pareceres favoráveis a esse projeto, eu coloco em votação única. Não havendo manifestos contrários, está aprovado pela maioria absoluta dos senhores vereadores. Está em discussão o projeto. Eu, inicialmente, vou fazer uso da palavra. É uma maravilha, são mais 100 moradias. Por outro lado, nos entristece, porque todos são sabedores que quando há projetos sociais, através, seja de qualquer modalidade, fundo de garantia ou doação, seja lá, né, Minha Casa Minha Vida, infelizmente, se fizermos um balanço de quantos moradores primeiro brigam, né? Primeiro criticam os vereadores, porque os beneficiados foram os vereadores que indicaram essas conversas fiadas que a gente escuta por aí, né? Eles não entendem que isso aí são feitos por critérios e o vereador sequer põe o seu pitaco, né? Sequer o vereador tem conhecimento porque é feito através da Caixa Econômica Federal. Mas, infelizmente, se você fizer o levantamento de todas essas habitações sociais, de 200 casas, você não encontra o titular em 100 moradias. Não é isso, né, nosso amigo Zé? E no contrato que tem, não é permitido que se faça permuta, não é permitido que se alugue, não é permitido que se venda. O titular ele tem que ser, né, até o final do contrato. Depois, sim, no encerramento do contrato, ele faz da propriedade aquilo que ele quer. No começo, ele critica, ganha na loteria, é beneficiado, mas, infelizmente, não dá 6 meses, a pessoa já está fazendo o contrato de gaveta. Então, eu espero que daqui para frente, essas pessoas que serão contempladas com essas 100 moradias, elas, valorizem esse bem, porque quem que não quer a casa própria? O maior exemplo está aí, a investigação da Pisolato, desses moradores. Há quanto tempo estão querendo um teto e quanto já não custou esse teto para eles? Agora você faz um trabalho social desse aqui, a pessoa contemplada não demora 6 meses, já está vendendo. Então é isso, gente. Não sei mais quem quer fazer. Senhor presidente, só para
reforçar, né, a sua fala e destacar o nosso município, né, pela quantidade de 100 casas. Até o vereador Ratinho, nós estávamos conversando, né, quando foi protocolado esse projeto. Ponta Grossa, uma cidade, 103 casas aproximadas, né, próximo, Jaguariúva com 100 casas. Olha a diferença. Ponta Grossa, a gente sempre fala, Ponta Grossa Jaguariúva vezes 10, né, em tudo, em orçamento, em população. Então, lá com 103 casas aproximadas, Jaguariúva sendo contemplado com 100 casas. Então, é uma vitória para o povo jaguaraivense. Presidente, o senhor citou sobre essa questão, foi citado sobre essa questão das pessoas que às vezes conseguem, né, ali o benefício do terreno e tudo. Tem como blindar alguma forma da pessoa que for beneficiada ter X anos para não vender e nem alugar, presidente? Há uma forma de fazer isso? Para blindar as pessoas que forem beneficiadas futuramente, não ter o poder nem de venda e nem de aluguel? Na verdade, falta fiscalização, porque se fiscalizar, quem vendeu, perde. E quem comprou, perde também. Aí você coloca o próximo da fila. É assim que reza o contrato. É isso aí. Presidente, mas sobre as casas lá do FAR, então, as casas que foi lá, teve gente que vendeu, passou para terceiro, e é com a Caixa Econômica, a prefeitura, tipo aqui, não tem como ela debater, sabe? Então é isso que a Caixa Econômica é responsável, mas fazer o quê? A gente tenta o melhor possível, mas não conseguimos. Por motivo, a Caixa Econômica Federal é envolvida no meio desses procedimentos. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto, eu coloco em primeira votação. Não havendo manifesto contrário por parte dos senhores, está aprovado pela maioria dos presentes. Senhor presidente, agora em votação única as indicações, né, incluindo a indicação 13 do vereador Dimas, né, já faz parte da ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do edital da convocação extraordinária. Pode. Edital de convocação número 10 de 2023. O presidente da Câmara Municipal de Jaguariúva do Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais e com fulcro no regimento interno desta Casa de Leis, do artigo 22, no inciso I, da letra D, convoca extraordinariamente os vereadores desta Casa de Leis para sessões extraordinárias a serem levadas a efeito do dia 20 de dezembro, na quarta-feira, às 18 horas e 18h30, no plenário da Câmara Municipal, cito a Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, número 222, para discussão e votação das proposições apresentadas abaixo, conforme segue. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 54, de 2023, de autoria do Poder Executivo, que tem por ementa. Fica autorizado, senhor presidente, desculpa, esse projeto foi pedido vistas, então esse projeto não entra na... Segunda discussão e votação do projeto de lei número 55, de 2023, autoria do Poder Executivo, que tem por ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terra de sua propriedade para o Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, para construção de habitação popular e da outras providências. Primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei 56, de autoria da Mesa Executiva, que tem por ementa. Cria função de agente de contratação a Comissão de Planejamento de Contratações e Aquisições e institui, no âmbito da Câmara Municipal de Jaguariúva, a gratificação mensal ao agente de contratação e à Comissão de Planejamento de Contratações e Aquisições e dá outras providências. Primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 57, de autoria conjunta dos vereadores, que tem por ementa, altera o artigo 5º do parágrafo 1º da Lei Municipal número 2887 de 2021 e dá outras providências. Assinou o presidente José Marcos Peça Filho. Eu vou rapidamente pedir licença aos novos colegas, sei que estão todos cansados, mas é muito importante que a gente dê uma satisfação aos senhores. Eu vou suspender por 5 minutos a sessão e vou chamar a nossa pregoeira, Lucileide, para que ela faça uma explanação com relação ao projeto de autoria da mesa
e, em conjunto com os demais vereadores, para a regulamentação da Lei de Licitações 14.133, até porque a Lei 866 será extinta a partir do dia 31 desse mês. Então, é muito importante que a gente regulamente, porque senão nós não poderemos mais fazer licitação ano que vem. Faça favor, Lucilei, iniciando os trabalhos, como já falou o secretário, colocamos em votação única as indicações englobadamente, assim eu faço. Não havendo manifesto contrário, estou quase sem voz aqui, me perdoem. Está aprovado pela maioria absoluta dos senhores vereadores, na verdade, a maioria dos senhores vereadores presentes. Já foi feito o edital de convocação para amanhã, extraordinária. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, do público aqui presente, dos ouvintes da Rádio Jaguareíba. Encerramos essa sessão, marcamos a realização da próxima para o dia 6 de fevereiro de 2024, às 18 horas, nesse mesmo recinto. Uma boa noite abençoada a todos.